Olá, você assiste a partir de agora ao ato de instalação de mais uma frente parlamentar da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. As frentes parlamentares têm por objetivo debater assuntos de interesse da sociedade. Acompanhem a solenidade. Senhoras e senhores, boa tarde. Na presença da senhora deputada Eliana Bayer, proponente desta frente parlamentar, damos início à solenidade de instalação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. A senhora deputada Eliana Bayer, proponente desta frente parlamentar, agradece e cumprimenta as seguintes autoridades que nos acompanham. Senhora representante da Defensoria Pública e dirigente do Núcleo de Defesa da Saúde, Defensora Pública Liliane Paz Debler. Senhora representante da Secretaria de Estado da Educação, Sharon dos Santos, diretora do Departamento de Modalidades e Atendimentos Especializados. Senhor presidente da Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para PCD e PCAH no Rio Grande do Sul, Marco Antônio Lang. Ex-parlamentar desta casa e representando hoje o secretário Beto Fantinel. Senhora deputada federal Franciane Bayer, senhores deputados Capitão Martim e esposa, delegado Zuco e Sérgio Pérez, senhora vice-prefeita de Guaíba, Cláudia Jardim, senhor vereador de Santa Rosa, Amarildo Kaiber, senhora vereadora de Candiota, Ulda Alves, senhor presidente da APAI de São Borja, Ricardo Souza, senhor presidente da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Novo Horizonte, Silvio Fernandes, senhora diretora adjunta do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde da Secretaria de Saúde, Marlise Fraga de Souza, senhora técnica do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde da Secretaria de Saúde, Mariana Viana, senhora diretora da APAI de Esteio, Fernanda Girard, senhora presidente da APAI de Porto Alegre, Marilda Nomemacher, e a vice-presidente Elisa Vargas, senhora psicóloga Mariana Potrich, do projeto Te Acolhe, senhora Tanise Stein, psicopedagoga, senhora vice-presidente do Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência do Rio Grande do Sul, Lisa Sense. Uma saudação especial a Eduarda Guerin, cantora e compositora autista. Senhor representante do vereador, Mano do Parque de Cachoeirinha, Alisson Dofrei. Senhoras e senhores assessores dos parlamentares, senhoras e senhores que nos acompanham pelas redes de comunicação da Assembleia Legislativa, senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores. De imediato, passamos a palavra à senhora deputada Eliana Bayer, proponente desta frente parlamentar. Boa tarde a todos. Boa tarde às autoridades já mencionadas pelo protocolo. A nossa defensora falava aqui que diferente esse modelo que a gente propôs hoje. Mas o que eu quero trazer com esse formato e num dia tão significativo é acolhimento. Nós precisamos olhar um nos olhos dos outros, respeitar, entender, ter mais empatia. Então, que hoje cada um de vocês possa sair daqui com esse olhar de representatividade e de quanto nós podemos fazer a diferença na vida de alguém. Excelentíssimos senhores deputados, deputadas, servidores públicos, representantes de organizações da sociedade civil, amigos e demais presentes. É com grande satisfação que instalamos hoje a Frente Parlamentar
em defesa dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Esta iniciativa, que está em harmonia com a construção de políticas públicas de inclusão e garantias de direitos, não será apenas uma frente parlamentar na casa, mas um espaço plural e efetivo, onde poderemos dialogar e por ações afirmativas ainda mais eficazes, que garantam o pleno acesso à educação, à saúde, ao lazer, à cultura e ao trabalho. Ações essenciais para a promoção da inclusão destas pessoas, bem como para combater o preconceito, a discriminação e a violência. A defesa do direito das pessoas com TEA é uma pauta que ganhou o meu coração. Já faz algum tempo, né, Duda? Uma pauta que é singular, não apenas para mim, mas também para as minhas cunhadas. Cito aqui a minha deputada federal, Franciane Bayer, que na legislatura passada apresentou aqui nesta casa um projeto de lei que estabelece penalidades administrativas às pessoas físicas ou jurídicas, assim como aos agentes públicos que discriminem pessoas com TEA. Projeto este que reapresentei no começo deste ano, devido à relevância e importância. Destaco também a nossa suplente de senadora, a ex-deputada federal Lisiane Bayer, que além de ter destinado mais de R$500 milhão em emendas parlamentares a diversas APAEs do Rio Grande do Sul, continua nos ajudando e instruindo lá no Senado Federal, nesta luta tão importante, que não é só minha, é nossa. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: essa luta é nossa. Essa luta é nossa. O transtorno do espectro autista afeta milhares de crianças, jovens e adultos em nosso estado. Por isso, é fundamental que as políticas públicas estejam em constante melhorias, para garantir que essas pessoas possam ter acesso aos seus direitos e participem plenamente da sociedade. Para isso, é necessário que a articulação entre os poderes públicos, minha defensora, e a sociedade civil e as instituições educacionais e de saúde seja fortalecida, para que se possa promover a inclusão social e garantir que as pessoas com TEA tenham condição de desenvolver suas habilidades e potencialidades de forma plena. Nos últimos 10 anos, evoluímos muito por aqui, sobretudo com a Lei Berenice Piana, que em 27 de dezembro de 2012 instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista em território nacional. Outra bela iniciativa e que devemos aplaudir aqui no Rio Grande do Sul é o TEAcolhe, um programa inovador do governo do estado que tem como objetivo oferecer atendimento de qualidade para as pessoas com transtorno do espectro autista, seus familiares e cuidadores. Uma das principais iniciativas do TEAcolhe é a criação de centros de atenção ao autista em diferentes regiões do estado. Esses centros contam com equipe multidisciplinares compostas por psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e assistentes sociais,
oferecendo atendimento integral e personalizado. É claro que, embora algumas políticas públicas tenham sido implementadas, ajudando a promover a inclusão das pessoas com TEA, ainda há um longo caminho a percorrer. Se fizermos uma comparação com países de primeiro mundo, ainda há falta de investimento. A estruturação adequada em serviços de saúde e educação, além de preconceito, é a falta de conscientização da sociedade sobre o TEA. E a inclusão dessas pessoas na sociedade. E quando falo em preconceito, não poderia deixar de mencionar aqui a recente fala do presidente Lula, que certamente é conhecida de todos vocês, que chocou a nação, gerando indignação, sobretudo na comunidade autista. É inaceitável que uma pessoa pública, que exerce o mais alto cargo público do país, utilize termos e expressão que são claramente capacistas. Nós precisamos de líderes que reconheçam a importância da inclusão e trabalhem de forma a promover tal valorização em suas falas e em suas ações. É inadmissível que uma figura pública, que deveria ser um exemplo para o país, utilize uma linguagem preconceituosa, ofensiva, como a que foi utilizada. Enfim, existem diversas lacunas a serem preenchidas no que se refere às políticas públicas para as pessoas com transtorno do espectro autista no Brasil. E aqui, poderia citar algumas das áreas que ainda precisamos de muita atenção. O acesso à saúde, o acesso à educação, a acessibilidade, a inclusão no mercado de trabalho, a proteção contra a discriminação e a violência. Em resumo, há muito para ser feito, ainda muito para assegurar a plena cidadania e inclusão social das pessoas com TEA no nosso Brasil. Por fim, parabenizo a todos vocês que tiraram um tempo para estarmos juntos numa tarde tão significativa. E reforço que a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com TEA terá todo o meu comprometimento e o esforço de minha equipe. Juntos, vamos trabalhar para avançar na inclusão e garantia dos direitos das pessoas com TEA no Rio Grande do Sul. Respeite, compreenda e ame muito mais. Boa tarde a todos. Registramos as presenças do deputado Edvilson Brum, o deputado professor Issur, da senhora Bruna Nogueira, diretora secretária da APAI de Alegrete, e da senhora secretária de Saúde e primeira-dama do município de Campo Novo, Elisandra Regina dos Santos. De imediato, passamos a palavra à senhora Bruna Nogueira, diretora da APAI de Alegrete. Boa tarde a todos. Em nome da deputada Eliana Bayer, presidente desta frente parlamentar, cumprimento a todas as autoridades aqui presentes. Eu me chamo Bruna Nogueira, eu sou diretora da APAI Alegrete também e sou gestora da Rede Bem Cuidar da Secretaria de Saúde de Alegrete. Também sou mãe de autista, vivo isso todos os dias. E eu venho aqui hoje representando essas mães do nosso baita chão,
e trazer alguns desejos, né, que a gente como mãe, e alguns desafios. O que eu mais desejo é inclusão. E quando eu falo sobre isso, eu falo em todos os aspectos. Mas o que mais me chamou a atenção nos últimos dias é a educação em casa. A inclusão na educação em casa. Porque os pais das crianças ditas normais, eles precisam educar os seus filhos a lidar com as diferenças. Eles precisam educar os seus filhos a incluir as crianças diferentes. Porque isso dói muito no pai e dói muito na criança que sente a rejeição. E isso acontece todos os dias. E isso me doeu muito quando eu passei isso semana passada, em um jantar, e o meu filho foi excluído. E eu não sabia exatamente o que eu ia falar aqui hoje, mas eu resolvi falar sobre isso, porque a criança, ela nasce com o HD dela livre para os pais ensinarem. E os pais precisam ensinar aos seus filhos a incluir, amar, respeitar, se colocar no lugar do outro, amar o próximo. E isso, com certeza, a gente encontra crianças que são educadas assim, mas também a gente bate de frente na rejeição, e isso dói muito. A questão também que eu quis trazer aqui hoje acaba que a nossa maior dificuldade na sociedade também é incluir a sociedade, nos incluir, é ser visto e não ser julgado, é ter que sair identificado para que as pessoas não estranhem o diferente. A família precisa de acolhimento, a família precisa de compaixão, ela precisa de carinho. E eu quero deixar um recado para as mães atípicas. Sejam comprometidas com os tratamentos dos seus filhos. E nunca esqueçam de si, porque se a mãe não se cuida, não tem como cuidar deles. Sejam como o girassol, de costas para o escuro e de frente para o sol. E eu quero ressaltar aqui que a pessoa com deficiência, ela não é um castigo de Deus, e sim um pedacinho de Deus. Porque há um versículo em Mateus 19:14 que diz: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. E hoje nós temos na PAI em Alegrete crianças com 60 anos. Então, a PAI para mim é um pedacinho do céu. Esse pedaço do céu que às vezes é tratado com preconceito das próprios pais, às vezes, que não assumem a sua deficiência do seu filho e tem o preconceito de chegar na PAI, né? E isso, para mim, é onde paira a inocência. Eu quero aqui agradecer a deputada Eliana Bayer pelo espaço, a deputada Franciane Bayer, né, pela emenda parlamentar da PAI Alegrete que a gente recebeu. E quero agradecer também a Igreja Internacional da Graça de Deus, que é uma igreja que acolhe o diferente, acolheu o meu filho. Ele é super bem tratado, com pessoas, com o grupo da escolinha. O pastor deixa ele livre, ele pode correr à vontade, ele pode fazer as suas estereotipias à vontade, ele não é julgado. E eu quero agradecer por ela ser muito inclusiva. Muito obrigada. Registramos a presença das senhoras representantes do senador Mourão, Márcia Poleto e Verusca Sanhudo, do senhor vereador de Rio Pardo, Fernando Blanco, e do senhor presidente da APAI de Campo Novo, Rodrigo Araújo. Passamos a palavra à senhora psicopedagoga Tanise Stein. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a todas as autoridades presentes e agradeço esse espaço. E não tem como nós não nos emocionarmos ao ver sempre uma mãe falando, né? Eu também sou mãe atípica, não de autista, mas o meu filho também tem TDAH e tive muitas dificuldades e por isso eu fui buscar auxílio, né, desde muito cedo para poder auxiliar ele. E depois disso, então, comecei a auxiliar outras crianças. Mas eu vim aqui para falar exatamente disso, dessa dificuldade que nós temos enquanto psicopedagoga, enquanto professora, que é a minha base, na sala de aula, como é difícil essa inclusão, né? Eu sei que os pais aqui presentes sabem, porque vivenciam isso na pele dia a dia.
mas este livro aqui foi escrito em 2019 e conta a história Vini e Léo, Meninos da Cor do Céu. Conta a história real de 2 irmãos autistas e foi ilustrada por um deles. E o nosso objetivo ao trabalharmos isso nas escolas é, de fato, trabalhar com essa questão da conscientização e do bullying, né, e poder trabalhar isso com as crianças no espaço escolar, de acolhimento, de mostrar para aquele coleguinha, para as outras crianças, que aquele menino, que aquela menina que está dentro do espectro, ele é um colega e ele é digno daquele espaço tanto quanto os outros. E a fala, né, dessa mãe aqui chamou bastante atenção, porque ela trouxe que os pais precisam educar para o diferente, para a diversidade, para as questões, a se atentar para isso. E, de fato, a educação vem de berço, a gente precisa ensinar, né? A mãe citou aí um versículo de Mateus, então eu ouso citar aqui Provérbios 22:6, que a palavra diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar. E este caminho de inclusão, ele deve ser ensinado ainda em casa, na mais tenra idade. Então, fica aqui o meu abraço, fica aqui a minha palavra de acolhimento para todas as mães, para todas as crianças e todas as pessoas, porque elas crescem, assim como essa mãe relatou, né? Temos anjos aí, temos crianças inocentes aos 60 anos. Por quê? Porque nós precisamos falar de acolhimento, nós precisamos falar de inclusão, e que todas essas leis, todas essas frentes parlamentares, nós sabemos, elas são importantíssimas, mas nós precisamos estar lá na escola dominical, em todos os espaços que essas crianças têm direito de estar. E nós, enquanto profissionais da área da educação e da área da saúde, nós devemos, de fato, fazermos isso, né? Cuidar também de quem cuida, porque os pais precisam também de cuidado, essa família também precisa ser acolhida. Então, fica esse livro para inspiração. Eu sei que, de fato, é muito difícil ensinarmos as crianças e entrarmos, muitas vezes, com assuntos considerados tabus na nossa sociedade, mas fica aqui esse alerta, né? A educação vem de casa e que a gente possa, de fato, mudar a educação do nosso país através do amor e do acolhimento. Registramos também a presença dos senhores representantes do vereador Alvoni, da Câmara do município de Porto Alegre. Com a palavra, o senhor Marquinho Lang, presidente da FADERS. Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Já aqui saudar todas as autoridades já mencionadas pelo protocolo, dizer que nós estamos aqui, deputada Eliana, representando não só a FADERS, a nossa Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas e Altas Habilidades do Estado do Rio Grande do Sul, mas também a nossa Secretaria de Assistência Social, que vai passar a ser Desenvolvimento Social, do nosso deputado Beto Fantinel, que passou a missão de estar aqui representando. Saudar a iniciativa, dizer da importância, dizer de tudo aquilo que já foi construído dentro da questão do Estado, nessa área. E se a gente olhar lá há 10 anos atrás, deputado Sérgio Pérez, nós falávamos a cada 88 nascimentos uma pessoa com transtorno. Depois, em 2020, a gente já fala em 54 nascimentos, 2022 nós trabalhávamos com 44 nascimentos, e hoje nós chegamos a um número absurdo, né, Rogério? De 36, uma pessoa. Se nós continuarmos nessa levada e dessa forma, e daquilo que a gente está observando, o que faremos e o que vamos fazer? E cada momento, nós tivemos esse dia lá em Guaíba, né, prefeita Claudinha, e uma das coisas, deputada Franciane, é que nós não tínhamos esses números no estado do Rio Grande do Sul, esses números nós utilizávamos de fora do país, né? E nós, na FADERS, diretora, começamos a trabalhar as questões de que a gente precisava de números, né, Lisa, daqui da nossa realidade. E aí nós lançamos dentro da FADERS a CIPTEA, a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e dentro dessa coletânea de dados, a gente busca, através, doutora Eliana, através da proposta de que as pessoas entram no nosso site, né, doutor Bacoff, e vão respondendo os questionamentos, e aí nós vamos construindo aquele perfil. Em cima, exatamente desse perfil,
Um dos números que mais nos assustam, deputado Zucco, é que, dentro de um desses perfis, 84% das pessoas, capitão Martim, que hoje são pessoas, são famílias, né, que têm uma pessoa com o transtorno, 84% tem a renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. 84%. Mais do que 8 pessoas, de 10. E isso faz com que a gente acredite exatamente nisso. Que se nós não unirmos forças, não buscarmos unir cada vez mais, não só a sociedade, como os nossos órgãos do Estado, nós nunca vamos conseguir que essas pessoas tenham um atendimento de qualidade. E mais, essa questão principal que foi colocada aqui pela mãe agora, as barreiras atitudinais, essas machucam muito, mexem muito com os familiares. Ontem nós estávamos no quarto RP-MON e lançamos lá a ecoterapia dentro do quartel da Brigada Militar, aqui na Bento. E isso está sendo colocado como um projeto piloto para que outros municípios de lá, e são várias as APAES que já têm esse trabalho também, e entidades, e aqui eu ressalto a Rede Pro Autismo, né? A nossa MOAB também, as APAES e todas as entidades que trabalham com a questão do espectro. Continue sempre nessa luta. A frente parlamentar, pode ter certeza, Eliana, nossa deputada, ela vai trazer não só o debate, mas a construção de várias leis que já acontecem. Uma delas do deputado Sérgio Pérez, né? Para que a gente não precise toda hora estar renovando um laudo, gente. Para começar, no interior do Estado, é difícil já ter um médico responsável para conseguir o laudo. Imagina tu ter que renovar o laudo. Através dessa lei do deputado Sérgio Pérez, a gente já conseguiu passar esse absurdo no Estado do Rio Grande do Sul. E tudo isso faz com que a gente possa crescer ainda mais. Mas o debate, o parlamento, deputado, é fundamental para isso. Parabéns à senhora e a todos que vão compor a frente parlamentar. Né, Duda? Aquele dia nós estávamos lá no lançamento de mais 30, né? Mais 30 redes do Chacole. Mais 30. Nós temos 6 macro, 28 micro, uma delas é Bom Retiro do Sul, a minha cidade, né? Por isso, né, Rogério, que eu já falo. O lado de lá de vocês é encantado, né? O lado de Lajeado é encantado. Exatamente. E vocês fazem o trabalho fundamental. Então, eu queria, assim, agradecer muito, dizer que a FADERJ vai estar sempre à disposição de fazer exatamente isso. Articular e desenvolver as políticas públicas. E que bom que a gente possa estar aqui também contribuindo. Parabéns, deputada, parabéns à Frente Parlamentar, parabéns ao Parlamento, que é aqui que as coisas devem ser discutidas e buscadas, né? Certamente. Grande abraço a todos, gente. Obrigado pelo convite. Com a palavra, a senhora diretora adjunta do Departamento de Atenção Primária em Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, Marlise Fraga de Souza. Boa tarde a todos e a todas. Em nome da deputada, né, eu venho aqui dar a nossa gratidão por estar aqui nesse momento, né, podendo falar um pouco e podendo estar compartilhando, né, de várias ações e várias questões relacionadas à questão das pessoas com autismo. Venho aqui, né, em nome da Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul, poder falar um pouquinho, né, do quanto essa articulação entre os poderes é importante, né? Então, a gente teve, desde a publicação da lei em 2019, né, e da implementação, então, dessa lei a partir de um decreto do governador em 2022, né, que foi recentemente, então, alterado com a inclusão de mais 30 centros de atendimento em saúde, tentando articular, né, e fazer com que o acolhimento às pessoas com autismo, às suas famílias, sejam realizadas, né, da forma mais transversal e horizontal possível, né? Então, a partir do programa Te Acolhe, né, que vem, então, dessa implementação da lei, né, a gente consegue, dentro já de uma rede estabelecida na saúde, através da rede da saúde da pessoa com deficiência, onde a gente tem, né, as nossas APAES, os centros de reabilitação e outros serviços que compõem a rede de saúde,
também, né, serviços e espaços que estão na assistência social, serviços e espaços que estão na educação e que também fazem, né, o acolhimento, o atendimento e o acompanhamento das pessoas com autismo e suas famílias. E o programa do Te Acolhe vem um pouco, ou vem com esse objetivo de conseguir integrar essa rede para que o autista, a pessoa com autismo, possa ter um espaço de atendimento por onde ela circular, né? Então, essa é o grande objetivo dessa rede, né? Que foi inicialmente montada a partir dos centros macro-regionais, que, como o Lang falou, a gente tem hoje 6, né, centros regionais estabelecidos, podendo ter, né, um por macro-região. A gente tem também uma alteração já de poder ter mais centros macro-regionais nas regiões onde a gente tem maior população, né, e 27 centros regionais, né? Então, a gente tem também essa possibilidade de, através dos centros macro-regionais e dos centros regionais, articular os serviços que estão no território para que as pessoas com autismo tenham um melhor atendimento. E, recentemente, então, né, foi anunciado pelo governador aí os novos 30 centros de atendimento em saúde para as pessoas com autismo, né, que deverão estar aí brevemente sendo lançado o edital, né, para que se possa escolher os 30 centros que serão regionalizados também dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então, pensando nos últimos anos, né, nos avanços que a gente pôde ter, sabemos que ainda temos muitos desafios pela frente, né? Conversava aqui agora há pouco com o presidente da APAI, né, de São Borja, da necessidade da gente pensar por outros ângulos também, né, o quanto a gente ainda pode fortalecer os serviços que já compõem essas redes, né, para que a gente consiga cada vez mais fortalecer esses espaços. Então, estamos sempre à disposição, né? Estou aqui com a Mariana, que é do grupo técnico do Te Acolhe, né? E que também, enquanto Secretaria da Saúde, sempre à disposição para esclarecimentos, para tentar conversar, chegar e tentar superar os desafios que a gente sabe que são muitos, né? Então, gratidão por poder estar aqui conversando com vocês. E espero que conseguimos ter nesse espaço, né, da Frente Parlamentar também um espaço de discussão de boas políticas para entrega aos nossos cidadãos. É isso. Muito obrigada. Com a palavra, a senhora... Primeiro, desculpa. Registramos a presença do senhor vice-presidente da APADEMES de Eldorado do Sul, Romário Cruz. Com a palavra, a senhora secretária de Saúde e primeira-dama do município de Campo Novo, Elisandra Regina dos Santos. Primeiramente, boa tarde aos senhores e às senhoras. Quero cumprimentar aqui a deputada Eliana Bayer, cumprimentar a deputada federal Franciane Bayer e dizer que é muito satisfatório e é com muita alegria que estamos aqui hoje representando o nosso município, unindo forças com os demais municípios. Eu também sou uma mãe atípica, tenho uma filha deficiente física e dizer que nós estamos em busca de unir as forças para apoiarmos, além dos alunos, também aos nossos pais, que é onde se encontra a maior preocupação e a maior fragilidade. Quero dizer que é uma satisfação, deputada Eliana, estarmos aqui, que viemos lá de Campo Novo, quase 500 quilômetros para chegar aqui, onde o pessoal que está aqui comigo, o presidente da APAI, Rodrigo, as professoras, psicólogas, que cuidam no dia a dia dos nossos queridos alunos. E é em função desta questão que estamos em busca, sim, de fazermos sempre o melhor, de não deixar fragilizado aquele momento da família que não se sabe para onde correr, não se sabe o que fazer. E como primeira-dama, penso sempre, em primeiro lugar, que antes de qualquer coisa, todos nós somos seres humanos. E todos nós merecemos voz e respeito. E é nesse intuito que juntas e juntos somos mais fortes
para unirmos forças, para corrermos atrás. E em Campo Novo, graças a Deus, estamos muito bem alinhados. Temos o programa Te Acolhe também, temos reuniões periódicas lá com o pessoal da PAI, a saúde, bem alinhados, educação e assistência social, buscando sempre melhorar cada dia mais para os nossos alunos e principalmente aos nossos familiares, que necessitam e precisam desse acolhimento, desse direcionamento de dizer, é por aqui que nós vamos andar. E, acima de tudo, agradecer a Deus por estarmos aqui hoje, nesse debate, nessa frente parlamentar, que eu me orgulho de ti, deputada Eliana, me orgulho de ti, deputada Franciane Baier, que sempre estão conosco de mãos dadas, buscando e lutando pelo que é justo, pelo que é certo e pelo que precisamos. Obrigada pela essa oportunidade que temos aí e agradecer aos nossos colegas aqui que saíram 5 da manhã para hoje estar aqui. Muito obrigada a todos e dizer mais uma vez que juntos somos mais fortes. Para sua saudação, ouviremos a senhora deputada federal Franciane Baier. Boa tarde a todos. Dizer que é um prazer estar aqui com pessoas que conhecem a realidade. Eu tenho falado muito em política de resultado, porque discursos a gente está cansado de ouvir muitas vezes. Falar de inclusão é tão bonito, é um discurso tão bonito, mas a inclusão real, ela é muito difícil na prática. Às vezes a inclusão real não é o teu filho numa escola dita normal. Às vezes para ele aquilo não vai ser inclusivo, vai ser pior. E eu defendo também essa liberdade dos pais, de poderem avaliar o que é melhor para o seu filho. Aqui nós entramos falando das instituições que acolhem essas crianças, essas pessoas, como as APAES, como a Pestalozzi em Canoas, que eu conheço, e como tantas outras que trabalham dando educação no lugar que muitas vezes é a real inclusão daquela pessoa. A gente tem que entender que por muito tempo o autismo foi tratado como uma doença, mas graças a Deus entenderam que não é uma doença, que nós precisamos compreender também que há diversos níveis do autismo e que nós precisamos trabalhar essa inclusão individualizada. Não tem como a gente falar em inclusão passando uma régua, né? Todo mundo vai ser jogado nesse, né? Uma lei que abrace todo mundo, não é assim, não é tão simples quando nós falamos dessa real inclusão. E eu quero parabenizar aqui a deputada Eliana pela criação da frente parlamentar, dizer para ela que eu tenho certeza que vai ter muito trabalho pela frente, porque, como falou também a Marlise, são tantas coisas para ser discutidas, para ser trabalhadas, para ser pensadas em como a gente pode fazer as leis que muitas já existem, mas que estão no papel, e nós precisamos fazê-las saírem do papel e virarem realidades na prática. Como deputada estadual, eu tive a oportunidade de aprovar nessa casa a lei do cão terapia, do cão de assistência. Muita gente não entendeu o que era isso. E a gente ainda busca avançar aqui no Estado com a legislação que hoje é lei, mas que dá a oportunidade da pessoa frequentar espaços públicos e privados acompanhada do seu cão de terapia. O cão de terapia, ele funciona mais ou menos como o cão guia para o deficiente visual. Só que ele é um cão companheiro de pessoas com deficiências intelectuais, com transtornos, né, com dificuldade de socialização. E muitas vezes para eles era pior eles chegarem num ambiente e serem barrados por causa do seu cão. E a gente teve a oportunidade de aprovar essa lei aqui no Rio Grande do Sul, trazendo uma visibilidade para essas pessoas que já usam dessa ferramenta que é o cão de terapia, o cão de assistência, o cão companheiro, porque a gente sabe também que, além do preconceito, que vem às vezes pela falta de conhecimento,
As pessoas com TA, elas sofrem porque, na maioria das vezes, estou olhando para a pessoa, você não diagnostica uma deficiência. Então, o diferente assusta às vezes, né, Bruna? E as pessoas não sabem como reagir. E nós precisamos trazer, nesses espaços, essas discussões e levar para fora essas discussões para que as pessoas comecem a compreender e identificar. Poder falar em casa, talvez meus filhos entendam porque eles ouvem a mãe falar, porque eles sabem que a gente trabalha a pauta, porque a gente tem conhecidos que tem. Agora, quem vive alheio disso não entende, né? E aqui me alegrei muito em ouvir a fala da Bruna, agradecendo a minha igreja, a minha instituição, né, por ser acolhedora, né? Nós teríamos que ter todos os espaços assim, acolhedores e inclusivos. Mas a gente sabe que a gente tem muito a avançar. Através dos mandatos das Bayers, da deputada Lisiane, que eu trago aqui a saudação também representando, já foram mais de 3 milhões de reais investidos em instituições que trabalham com a questão do autismo. A PAIS e outras instituições pelo estado do Rio Grande do Sul. Venho aqui reforçar o meu compromisso e me colocar à disposição, talvez daquelas que nós não ajudamos ainda, que nos procurem, que a gente, né, está aí conversando, conhecendo os projetos. Vou ter a alegria de amanhã estar lá em Alegrete, visitando a PAI, fazendo a entrega oficial da emenda lá. E a gente quer poder ampliar essas políticas. Reforço aqui que nós precisamos continuar falando, porque o quanto antes for identificado a questão do autismo, a gente consegue trabalhar com essa criança para que ela evolua muito mais, né? E a gente tem aqui a nossa amada Duda, que é a nossa relíquia, experiência, testemunha, não sei nem como chamo ela, mas né, a gente, aonde pode, a gente conversa com ela, porque a gente sabe a evolução que ela teve, né, de quando a gente conheceu ela até hoje, e que é essa musicista maravilhosa, né, que se eu for querer brincar com ela, eu passo vergonha, porque ela toca teclado, ela toca violino, ela toca, como é que é o mesmo nome do outro coisinha? Ukulele? Ukulele. O que mais tu toca, Duda? Um pouquinho de percussão, e para fechar o balaio, ela canta também, né? E é compositora, autora de livros. Então, quando a gente conheceu a Duda achava que ela não poderia ser nada nem ninguém, que ela não poderia sair de casa, que ela tinha que ficar lá naquele quarto escuro, né, Duda? Sozinha. Ali ela entendeu que eu podia ser uma princesa, ela entendeu que não era uma doença, mas sim uma forma de compreender as coisas. E, sabe, ela não tinha ninguém para ter um apoio. Aí ela descobriu a Associação Estrela Azul, lá em Sapucaia, que é a Bina, quero dar um abraço para a Bina. E também eu descobri também lá que tem autistas de nível 3 de suporte, tem nível 2, como eu, e tem os de nível 1. E eu entendi que na história deles, cada um, eles têm a sua linguagem de se expressar. Alguns se expressam pelo corporal, até através de gritinhos, que às vezes é para se expressar alegria, tristeza ou relaxamento, mas a coisa dos instintos também. Então, eu sempre quero dizer para as pessoas que não julguem, conheçam, que às vezes esses movimentos inofensivos não atrapalham ninguém, porque é uma maneira da gente expressar, já que muitas vezes a gente tem dificuldade da gente se expressar com as pessoas pelo facial, sabe? É difícil para nós as emoções, porque a gente não sabe explicar se a gente está feliz ou se a gente está triste. Então, por isso que é importante falar dessa frente parlamentar. Eu agradeço muito. Eu fiquei emocionada pela, eu não sei o nome dela, que ela é da Pai do Alegrete. Amanda? A Bruna. Sim, porque eu fiquei muito feliz. A minha mãe, ela cuida de mim. E ela percebe que também eu convivo com as crianças lá
lá da PAI, de Sapucaia do Sul. E eu percebo que elas são tão diferentes, mas que são como a mim. E eu tenho um guri lá que se chama Enzo Fernando. Não. Tem um menino chamado Enzo Fernando, que ele é nível 2, 3 de suporte. E para te ver que é tão importante uma pessoa que conviva, que dê carinho, que sabe, que dá o suporte. Ele chama minha psicóloga de mãe, por causa que a mãe dele não é muito presente na vida dele, dos outros 3 irmãos que são autistas também. E ele sempre me abraça, ele me dá carinho, ele fala oi, ele fala oi para mim, sabe? Então tem gente que acha um autista diferente do outro, não sabe conversar com o outro, sabe sim, as pessoas que não entende. Então é isso, é importante falar sobre isso. Deixa eu só falar para vocês que a Duda me ensinou aqui. Ele está se expressando, ele está feliz, o amigo que chegou, né? Ela falou, ele está muito feliz. O que a Duda trouxe aqui é uma coisa muito importante, porque as mães, os pais, a família precisam de apoio, né? A Rose enfrentou isso sozinha. Quando ela recebeu a notícia, o pai da Duda abandonou elas. E a gente sabe que foi um momento muito difícil. Mas, mais uma vez, às vezes as pessoas pensam, mas não é uma instituição que cuida disso. A igreja foi um braço e um apoio nesse momento. E acolheu, e como eu falei, a gente conheceu a Duda, aquela menina que não socializava. E começou a frequentar a igreja. E entendeu que ela podia estar com a gente no meio das meninas, dos jovens, das crianças, e foi crescendo, e está aí essa menina linda, que encontrou também na escola uma amiga que acolheu, que também tem um livro, né, a Maria. E a Duda é uma prova, por isso que eu digo, é uma prova viva de que se a gente dedicar, cuidar, olhar e realmente trazer essa inclusão real, é possível. É possível a gente alcançar as famílias, é possível a gente alcançar a todos. E a experiência delas também virou um projeto, né, Rose, que eu vou comentar rapidamente para encerrar, que é o Autistom, que trabalha com as pessoas através da música, trazendo essa inclusão ali em Sapucaia. E a gente vê tantas famílias que procuram, que buscam, e que a Frente Parlamentar seja esse apoio, seja essa porta aberta para debates, para a gente buscar as políticas públicas reais, para a gente trazer a verdadeira inclusão, a educação, a saúde, que todos nós merecemos, e que todos nós temos esse direito. Então, que os direitos das pessoas com autismo sejam realmente alcançados. Contem com essa deputada, né? O que for em nível federal, eu estou à disposição. Estou à disposição, sim, com os recursos também de emenda parlamentar. A Eliana adora quando eu falo. Para a gente estar construindo, trazendo essa realidade para as pessoas. Que Deus nos abençoe e que faça com que cada um de nós, ao voltar para as nossas cidades, a gente possa levar um pouquinho mais dessa tarde aqui, e que em outras reuniões a gente saia sempre aprendendo, né, a verdadeira inclusão e aprendendo a amar, olhar realmente com esse olhar de amor pelas pessoas. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos nós. Para uma breve saudação, chamamos a senhora representante da Defensoria Pública e dirigente do Núcleo de Defesa da Saúde, Defensora Pública Liliane Deble. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a deputada Eliana Bayer pela iniciativa e agradeço a oportunidade de mais uma vez estarmos juntas aqui. Imaginem um mundo onde todos fossem iguais. Seria uma monotonia insuportável. As diferenças nos completam e o preconceito nos diminui. E quando eu traduzo isso para o direito, eu não posso querer a utopia, deputada,
de que todos sejam iguais, porque quando eu quiser todos iguais, eu vou estar correndo o risco de praticar injustiças. Quando eu quero a inclusão de pessoas, eu tenho que falar nos mecanismos e nos direitos, no acesso, no reconhecimento e na efetividade. Pode chegar uma mãe atípica pedindo um tratamento na defensoria. Eu vou resolver aquele problema, mas quantos outros que sequer sabem os direitos que eles têm? Quando a Duda fala, e ela traduziu e coloriu para mim, que a pessoa precisa ter amparo, é a família, é o educador. Essa criança tem que ter acesso à educação, à saúde, alimentação, moradia. Quando eu falar em inclusão e não tiver um olhar para todas essas necessidades, eu não estou falando em inclusão, ou melhor, como disse a deputada Fran, estou fazendo um discurso bonito, sem a prática, sem a política de resultados. Então, nós temos que lutar para isso. E não vai existir a inclusão se todos nós não nos unirmos e aceitarmos que todos somos pessoas com direitos e responsabilidades, Duda. Numa sociedade que tem que saber se amparar, que tem que ter o olhar bondoso, o olhar coletivo. É muito fácil eu distribuir no EPROC uma ação e ali eu não vou ter resultados para mais pessoas, só para aquela que teve o acesso à justiça. E o reconhecimento dos direitos é tão importante para todos e todas. Nós fomos visitar a Secretaria Estadual de Saúde para conhecer o projeto Te Acolhe, que eu acho um nome maravilhoso, que traduz esse ambiente que nos abraça hoje. E nós não tínhamos ideia de tudo que a pessoa podia procurar e acessar pela porta do Serviço Único de Saúde. E neste momento, então, nós encerramos a nossa transmissão ao vivo da instalação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, presidida pela deputada Eliane Bayer. Nós já estamos aqui no plenário 20 de setembro, vamos ao intervalo e voltamos em instante já do plenário 20 de setembro com a sessão plenária. De ser atípico ou não. Então, a individualidade do tratamento, o acesso, o apoio em rede para as famílias, o direito à educação. Mecanismos de defesa, reconhecimento que se exige. É um prazer enorme, essa frente parlamentar vai ter bons resultados, eu tenho certeza. A Defensoria é sempre parceira, está à disposição para conversarmos, para o diálogo e para atuar também quando for preciso. Uma boa tarde a todos e todas. Assistiremos agora a apresentação da querida cantora e compositora Eduarda Guerin. 1, 2, 3. Música maestra, aqui vou eu, autista nível 2 de suporte, representando todos os autistas de maior suporte. Para que nós temos lugar, nós temos direitos em frequentar todos os lugares. Nossa
pede mais direitos aos autistas, ora preconceitos egoístas. Notícia nó nessa canção. Nossa bandeira é azul, é de esperanças otimistas. Muito prazer, eu sou autista. Notícia nó nessa canção de coração. Saber que vivemos na realidade e alguns insistem em não ver. Somos diferentes, porém somos legais. Superamos os nossos limites, com amor podemos mais. Nossa bandeira é azul e pede mais direitos aos autistas, ora preconceitos egoístas. Notícia nó nessa canção. Nossa bandeira é azul, é de esperanças otimistas. Muito prazer, eu sou autista. Venha que segura minha mão de coração. Oh, de coração. De coração, de coração. Linda apresentação, muito obrigada a Eduarda. Muito obrigada. Registramos as presenças da senhora deputada Luciana Genro e da senhora primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputada delegada Nadine. Vamos passar, então, a palavra para os demais presentes aqui na frente, que queiram na frente parlamentar, que queiram se manifestar. Vou quebrar o protocolo um pouquinho, né? Porque a ideia era realmente essa. Claro que a gente se estendeu um pouquinho. Perdoa a casa, minha primeira vice-presidente. Depois me defenda, por favor. Mas é que o tema é relevante. Então, alguém, né, gostaria de fazer alguma manifestação, que a gente queria deixar também esse espaço aberto para vocês, para que, se alguém quiser fazer uma colocação, colocar o seu ponto de vista também, possa também, junto com a gente, estar fazendo essa fala. E eu quero agradecer muito a Claudinha, que também é uma mãe atípica, Claudinha. Uma mulher batalhadora também, que faz de tudo pela inclusão, que é a nossa parceira. Eu começo contigo, então. Tu gostaria de nos presentear aí? Boa tarde, que alegria estar aqui com vocês, participando de um ato tão simbólico, tão significativo para nós, como a instalação dessa frente parlamentar. Como a deputada Eliana falou, eu sou mãe, também mãe atípica, e nos espaços que nós estamos, no executivo dos municípios, nos legislativos municipais, representados aqui, né, pelos nossos deputados, em Brasília também, com deputados que tenham esse olhar de entender que as políticas públicas de inclusão, elas precisam se tornar uma realidade, elas precisam acontecer na vida real. A gente não precisa de mais e mais papel, a gente precisa que essas leis sejam concretas, tenham atitudes, porque é isso que faz a diferença aonde a gente está passando, e a gente carrega essa responsabilidade. Nós, na cidade de Guaíba, temos feito uma grande frente de uma rede que está dando as mãos, independentemente da instituição, para que a gente consiga alcançar a política pública de atendimento ao autista num centro municipal de atendimento integrado nas áreas de assistência, de educação, de saúde. E quando a gente percebe
que tantas outras pessoas vão se envolvendo e acreditando que essa é uma causa que tem que ser sim de todos, como o nosso diretor-presidente da FADERS lembrou aqui. Gente, os números estão aí mostrando que temos que fazer cada vez mais ações e buscar mais equipamentos, mais qualificação aos profissionais para desvendar esse mundo do Abril Azul, para desvendar esse mundo do autismo, cada vez com mais informação, para que a gente tenha menos preconceito no dia a dia. Nem sempre são as palavras que vêm e ferem a um pai, a uma mãe e machuca o coração, ou até mesmo de profissionais que têm o brilho no olho. Muitas vezes um olhar já pode tirar alguma expectativa da gente. E os nossos filhos, eles não são apenas mais um número de carteirinha, um número de laudo, eles são pessoas carregadas de sonhos, como qualquer ser humano. E é por essa inclusão de dignidade humana que nós lutamos, para que estes sonhos se tornem reais, para que a autonomia aconteça, para que quando os jovens o mercado de trabalho abrace e para que as pessoas possam ser felizes com todas as diferenças que nós temos e que assim nos completam, mas que a gente tenha no respeito, no acolhimento, entendimento. Não dá mais para escutar. Mas não tem cara de autista. Mas é tão inteligente, tem certeza que é autista? Mas está me dando beijo, veio e me abraçou. Não, não é autista. Esses rótulos, essa sociedade que julga e carrega de rótulos, os nossos filhos dos nossos amigos, enfim, a gente não pode permitir. O autismo não tem cara, o autismo não tem cor, é individual, é cada um de uma forma, porque nós somos assim, cada um de um jeito, carregados de qualidades e de virtudes, e que a Frente Parlamentar, a deputada Eliana Baier, tem esse olhar sensível, tem esse olhar de poder fazer a diferença já nesses meses de mandato, que a Frente Parlamentar nos dê espaços, para nós que a gente vem de município, que a gente possa ter. Já sentimos a diferença nesse acolhimento aqui, deputada, dá uma coisa tão boa na gente, assim, não é aquele evento formal que fica um atrás do outro, não, a gente está se sentindo bem, todo mundo aqui trazendo um relato, e que esses relatos nos encorajem com essa união, que a gente consiga em Guaíba aprender com Campo Novo, com Alegrete, com São Borja, que consigam aprender também com a gente em Guaíba, e assim por diante, e a gente vá crescendo e as pessoas consigam, cada vez mais com respeito, com amor, serem felizes. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ó, a minha amiga, ela quer falar só um pouquinho, mas eu vou ver. Espera aí. O que tu quer falar? Fala no meu ouvido, então. Ela está nervosa. Boa tarde a todos. Meu nome é Luísa Mendes, eu tenho 18 anos de abril e eu gosto de fazer brincar, de vestir nossos amigos. E eu gosto de pintar, de matar da cabeça, memória, que eu gosto. E sempre o meu amigo Wanderson estava junto, que a gente tem amigos, amizades, tem tipo amaladores, juntos, famílias unidas, junto, e a gente não pode regras daqui junto. E a gente gosta de vocês, carinhos, amores. Eu estudo aqui em Esteio Canoas, da PAI, de Silva para cá, e o... Eu sou o meu amigo Wanderson, pode vir para cá e tem que falar com vocês, pode vir.
Muito obrigado. Meu nome é Wanderson. Eu estudo Aparesteio desde pequenininho. Desde pequeno. Agora porque eu cresci lá. Eu cresci muito lá. Desde pequeno eu cresci lá do colégio. Estou vivendo até agora lá. Muito obrigado. Ela gostou de falar. Vai ser até deputada, pelo jeito. Ai, deputada Nadine. Mas a gente te quer, hein? Vocês viram que ela falou? Eles só querem amor. É só amor. E quando a gente fala de amor e inclusão e do diferente, é a gente aceitar que está tudo bem, gente. É isso aí. A Duda me ensinou aqui. O amiguinho dela lá, ele anda, vem, vai e vem, porque ele está muito feliz. Falei, daqui a pouco eu, em casa também, eu também vou sair assim, porque deve ser uma sensação muito boa. E que a gente aprenda a viver o novo e o diferente. Porque nas falas, a gente ouve muito. Mas quando tu te depara com cenas, e eu reparando daqui, alguns olhares, a gente vê que realmente, às vezes, a gente não está preparado para o novo. A gente não está preparado para a inclusão. E é isso que eu quero propor para vocês, que possamos fazer uma reflexão hoje, se nós estamos realmente preparados para a inclusão, ou se tem sido só da boca para fora, né? Eu vou dar a oportunidade para a Rose, depois nós vamos finalizar, mas de antemão agradecer a presença de todos vocês. Eu não sei se a minha vice-presidente quer falar também. Quer finalizar, minha vice-presidente? Pode ser? Vou deixar a Rose aqui, que é a mãe da Duda. Boa tarde a todos. Eu estou muito emocionada. E eu sou mãe atípica e a minha história é longa, mas eu vou falar 1 minuto, mas tudo que é importante. Eu sou cristã e quando a minha filha tinha entre os 8 e 9 anos, eu fui para a Igreja da Graça. Elas são minhas irmãs e me acompanho por todos esses anos. E eu achava que o mundo tinha acabado quando vi minha filha, só que no meu entendimento, eu tinha que curar a minha filha. Eu estava lutando para curar ela do autismo. E quando a minha filha, na igreja, ela viu os louvores, a música entrou como se fosse um remédio nela. E os stings, que hoje que é os movimentos repetitivos, acalmava um pouco, mas é porque a música, ela se focava na música, era uma terapia para ela. Só que eu entendi depois de estudar do autismo, que o autismo não é uma doença, é um jeito diferente de ser. Só que eu não tive acolhimento, minha filha tem 17 anos, e na época ninguém entendia muito do autismo, e o meu acolhimento foi a igreja e foi as mulheres que vencem. Como a menina falou ali, esqueci teu nome, Bruna, a gente tem que se curar, se melhorar, se fortalecer para poder ajudar eles. Foi assim que Deus me abençoou através da vida dessas meninas lindas aí, abençoadas, a deputada Eliane, a deputada Franciane, agora a chefe de gabinete do Mourão, a Lise, que a Lise está até nesse livro aqui. Então, assim, ó, a Duda desenha todos os livrinhos e hoje, para a glória de Deus, nós somos... Hoje eu estou representando aqui também, deputada, o Teacoli da 7ª Região, Novo Hamburgo. Nós trabalhamos hoje no Teacoli com o nosso projeto, que é o Autistom, onde a gente fala nas escolas, nas igrejas, inspira mães, inspira educadores, profissionais, sobre bullying, sobre autismo, sobre as diferenças para as crianças, porque a gente entende que as gerações sendo educadas não vai sofrer tanto bullying como minha filha sofreu. Então, assim, em 2020, minha filha teve depressão. Eu quase perdi minha filha. Foi aí, em 2020, que eu entendi que o autismo não era doença, era uma condição que ia ser uma característica dela para sempre. Então, a gente começou a trabalhar, temos 6 livrinhos, fazemos parte do Teacoli para abençoar outras famílias, outras crianças, e estamos aqui. A Duda é uma bênção, mas do jeito que Deus é, porque tudo que Deus cria é formoso do jeito dele, e para abençoar as outras pessoas. Me sinto muito honrada, Deus abençoe a todos por estar aqui presente. Ouviremos neste momento a senhora primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputada delegada Nadine.
Bem, uma boa tarde a todos e a todas. Pedi escusas porque não consegui estar presente aqui, mas estou muito feliz, deputada Eliana, e aqui quero, em teu nome, agradecer por estar representando a Assembleia Legislativa e por lançar essa frente. Dizer que esta casa, que é a casa do povo, que é a casa conhecida pelos grandes debates, com este simbolismo, este gesto, faz com que essa casa seja uma casa de inclusão, uma casa de mais amor, de mais compreensão, que a gente possa, através dos 55 deputados e deputadas, poder fazer diferença dentro da sociedade que precisa ainda se abrir, né? Compreender, ter um olhar diferente. E como diz, eu acho que esse adesivo no peito de cada um diz muita coisa. Respeite, compreenda e ame. Deputada Eliana, que a gente possa trabalhar juntas na frente parlamentar, que todos os deputados e deputadas possam auxiliar e que todos vocês tenham nesta casa um local de amparo, um local que possa efetivamente fazer a diferença daqui para frente. Vida longa a esta frente parlamentar. A Luísa, seja sempre muito bem-vinda e em teu nome a todos e a todas, para que a Luísa, quem sabe, esteja aqui no nosso lugar de deputada estadual daqui a alguns anos. A gente vai ficar muito feliz, Luísa, em te ver por aqui. Pensa nisso, que a gente te quer aqui com certeza. O amigo é o... Como é que é o nome do amigo? Wanderson. Quem sabe o deputado, então, ó, a gente tem um homem e uma mulher aí, né? Um futuro que é isso que a gente quer. E essa é a nossa diferença, esse é o nosso papel como deputadas, principalmente, né? Vamos puxar isso um pouquinho para as mulheres. Nós somos apenas 11 deputadas aqui nessa casa, mas nós temos muitos homens também parceiros, mas nós temos um papel fundamental também como mães, como mulher, de trazer isso aqui para dentro. Então, sejam sempre muito bem-vindos. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa da frente. Obrigada. E antes de realmente encerrarmos, uma breve saudação do senhor presidente da APAI de São Borja, Ricardo Dornelles Souza. Uma boa tarde a todos. Obrigada, deputada, pelo espaço. Minha palavra vai ser bem rápida mesmo, que já estava acabando. Uma preocupação que a gente acaba tendo aqui, que a gente está debatendo, é os números, pessoal. Eu estou numa APAI que a gente atendia 200 pessoas, em 3 anos pulamos para 344. Sendo que dessas 344, 116 são autistas. Qual é a minha preocupação? Acredito que boas APAIs do Rio Grande do Sul e outras associações estão trabalhando hoje no vermelho. E essa é a preocupação que a gente acaba tendo. E aí comento também com a deputada Franciane, leve isso ao Congresso Nacional, um atendimento pelo SUS, custar R$17,80, se não estou enganado, não tem como a gente manter um atendimento. Hoje eu tenho uma folha de pagamento de pessoal clínico, só no pessoal clínico, de mais de R$50 mil, onde o SUS me paga R$25.600. Essa semana, e todos sabem da realidade do Estado, eu acabei perdendo uma fonoaudióloga, que hoje é quase um tesouro, a gente ter um fonoaudiólogo na equipe. E acabei perdendo, porque por falta de recurso eu não consegui manter. Então, que a gente consiga aqui nesse espaço, e junto com a Frente Parlamentar e também com o Congresso Nacional, trabalharmos principalmente os valores ofertados pelo SUS. É simplesmente uma vergonha o que é pago às instituições. Comentando também, defensora, o nosso Sistema Único de Saúde, ele acaba sendo falho, porque ofertar um serviço de R$17, onde uma consulta, sendo barata, ela é de 80 a 150, é totalmente inviável de trabalhar. Minha folha de pagamento, falta recurso todo mês, que aí você tem que estar batendo, fazendo bingo, fazendo coisa, e aí as instituições acabam sendo dentro dos seus municípios. As instituições acabam dentro dos seus municípios, quase que as pessoas desviando, porque sabe que vai ser solicitado alguma coisa por parte da comunidade, que sempre está acolhendo. Então, que a gente pede isso, que essa casa trabalhe nesse sentido, na parte de recursos, tanto recursos estaduais quanto recursos federais. É uma necessidade urgente. Obrigado. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores e damos por encerrado este ato, convidando a todos para uma foto no centro aqui do Salão Júlio, em cima do tapete, para uma foto oficial desta frente parlamentar. Uma boa tarde a todos.
Você conferiu a instalação de mais uma frente parlamentar da Assembleia Gaúcha. Para saber mais, acesse nossas redes sociais e também nossos portais na internet. Assembleia Legislativa.